O preço dos alimentos não é novidade para ninguém, impactou demais no orçamento das famílias. Famílias que tinham menos dinheiro para gastar, menos condições de colocar comida na mesa, muita gente perdeu o emprego, muita gente não conseguiu ir para a rua para poder ter rendimento, isso impactou no consumo. E aí um estudo foi divulgado pela Universidade de Oxford, mostrando que os alimentos, de uma forma geral, um estudo da Universidade e do Banco Mundial, que os alimentos aumentaram de uma forma geral, mas há um dado que nos preocupa bastante, que no Brasil subiram muito acima do que nos outros países. Nós vamos falar sobre esse assunto com o José Ronaldo de Castro Souza Júnior, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA. Como é que vai, José Ronaldo? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem e você? Tudo bem. É claro que ao longo da pandemia, a gente falou muito sobre o preço do arroz, por exemplo, que disparou de uma maneira brutal, mas outros produtos acabaram subindo bastante. Mais do que falar em o que isso significou no orçamento da família. A gente pode perceber, por intermédio do estudo, que as pessoas tiveram que fazer opções, passaram a colocar menos coisas na mesa quando tinham a possibilidade de colocá-las. As pessoas se alimentaram de uma forma muito mais prejudicada do que em outro momento que a gente já tenha vivido? Bom, essa inflação de alimentos ela afeta mais as pessoas de renda mais baixa. Isso é bem claro, o nosso indicador do IPEA de inflação por faixa de renda mostra isso com muita clareza. A inflação dos mais pobres foi mais do que o dobro da inflação dos mais ricos, principalmente por conta dessa questão da inflação de alimentos. Então, isso sim, certamente prejudica o poder de compra das pessoas mais pobres, mas no ano passado, essa população teve o auxílio emergencial, tá? Uma boa parte dela, e isso mais do que compensou a perda de renda em muitos períodos, tá? Então, é difícil a gente dizer que esse público teve de fazer opções por conta da alta do preço dos alimentos. Tá? Agora, houve também uma mudança do mix de consumo dos alimentos em função da pandemia, que as pessoas passaram a consumir mais alimentos em casa, em relação ao consumo de alimentos em restaurantes, né? Então, isso também mudou o mix de consumo das pessoas. José, muito prazer em tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece, a Sônia Blota falando. Eu gostaria de saber qual a previsão que você pode fazer hoje para o nosso segundo semestre, uma vez que a pandemia está no seu auge e, como você bem disse, as pessoas estão consumindo mais alimentos em casa. Só que esse encaixe na cesta, no orçamento do brasileiro, é uma conta que não está fechando. Uhum. Bom, segundo semestre, você está perguntando, né? Exato. No segundo semestre, a expectativa é que a recuperação da economia seja mais clara, né? Por conta aí de vacinação e uma perspectiva de melhora do setor de serviços, tá? Mas, ao mesmo tempo, a perspectiva em relação à nova rodada de auxílio emergencial que seja temporário, então, em alguma hora no segundo semestre, ele deve deixar de ser pago, tá? E isso, de fato, acaba tendo impactos mais diretos nessa população em que a parte da renda que é destinada ao consumo de alimentos é maior, tá? O preço dos alimentos, por sua vez, ele tem tido um desempenho melhor no último mês, tá? No período mais recente, e isso está aliviando um pouco a alta que vinha muito forte no ano passado. Mas, por outro lado, o câmbio, né, a taxa de câmbio continua a se desvalorizar e pressionar os preços em real, e os preços internacionais de produtos agrícolas também continuam em alta. Então, isso pode levar a uma continuidade dessa piora dos preços dos alimentos, mas é difícil dizer ainda a respeito do segundo semestre. José Ronaldo, boa tarde. Nós sabemos que, pelo menos no caso dos alimentos, o mais afetado é exatamente o mais pobre, né? Ele precisa comprar óleo, óleo de soja teve um aumento considerável, todos os tipos de carne ficaram mais caros, né? O arroz, que é da mesa do brasileiro ali, usualmente. E ao mesmo tempo,
nós temos um quadro de baixo consumo, e agora até por razões que extrapolam a economia, né? Problemas sanitários, com muita coisa fechada, dificuldade até de se consumir. E, ao mesmo tempo, nos anos 80, eu me lembro que, além das causas econômicas, desenvolveu-se a cultura inflacionária. Então, mudava o mês, já era um motivo, a mudança no calendário, para o sujeito aumentar o preço. E muitas vezes a mudança era semana. Além daquele período em que de manhã era um preço, à tarde era outro. Você tinha de chegar numa padaria para comer um pão com manteiga e um café, você tinha de olhar o preço, porque mudava da manhã para a tarde. É claro que estamos muito longe disso, temos uma inflação sob controle faz tempo. Mas há o risco, na sua opinião, ou na sua percepção, de que a cultura inflacionária, inclusive com esses aumentos do combustível, seja reiniciada, que as pessoas voltem a ter essa cultura da inflação, aumentando preços mesmo sem causa econômica? Olha, eu não acredito nisso, não. Acho que a gente tem uma situação ainda sob controle. É claro que houve uma piora aí, a partir do segundo semestre do ano passado, mas esses produtos que tiveram impacto maior, né, no caso alimentos e agora combustíveis, são produtos que aumentam muito, mas também, quando tem uma reversão, né, desse ciclo, podem ter queda também. Mas, nesse caso, isso está sendo piorado, esse movimento, em função da taxa de câmbio. Que não se espera que vá continuar aumentando tão fortemente, tá? Então, assim, em se controlando esse movimento do câmbio, ele não tendo um impacto explosivo, acho difícil que a gente volte para aquela cultura de indexação extrema da economia que a gente tinha anteriormente, tá? Então, não vejo o nível ainda levando a esses resultados. Agora, José Ronaldo, nós sabemos que o Brasil precisa crescer muito e durante anos seguidos, né, para recuperar terreno perdido, queda de pouco mais de 4% no PIB do ano passado, aquele período de recessão. E exatamente por esse aumento de preços, já há informações de que a tendência é o aumento da taxa básica de juros, a Selic. Uhum. No momento de economia retraída, dificuldade de consumo, 20 milhões de pessoas desempregadas, considerando os desalentados também. Que risco pode trazer para a recuperação econômica um aumento da Selic? Pois essa é a questão, né? A gente tem aí essa alta da inflação que está pressionando aí a taxa de juros. Isso pode prejudicar, dependendo desse aumento, esse movimento de recuperação. E, na minha opinião, a solução mais definitiva que tem que ser tomada para melhorar, né, para tratar esse problema da raiz, tá? É a questão fiscal do desequilíbrio das contas públicas. Por que isso? Parece estar totalmente longe, né, dessa consideração que a gente está fazendo, mas não. Esse descontrole de contas públicas tem elevado a incerteza na economia brasileira, tem afastado investidores brasileiros e estrangeiros, e isso está prejudicando a taxa de câmbio. Então, com essa desvalorização do câmbio, em função da desconfiança em relação à economia brasileira, isso tem prejudicado em muito a inflação. Então, eu diria que a solução mais definitiva para melhorar as expectativas da economia, melhorar a taxa de câmbio, inflação e mesmo trazer investimentos para uma recuperação mais sustentável é melhorar as contas públicas que estão muito deficitárias. José Ronaldo de Castro Souza Júnior, que é diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do IPEA, conversou conosco aqui. José Ronaldo, um abraço, muito obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes.